Fala pessoal, meu nome é Thiago Wittelder, a gente está começando mais um episódio do Bate-Papo e o tema de hoje é dates ruins. A gente já pelo nome sabe que vai ter muitas histórias interessantes, não é, Débora e Fernanda? Sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Vai ser bem interessante para mim contar histórias de dates ruins com meu marido do lado, mas estou disposta a essa experimentação. Eu até acredito que sei da maioria. Eu nem sei como me apresentar, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast, então eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Tenho muitas histórias de date ruim, conheço Débora há muitos anos, então ela já acompanhou várias dessas histórias e esperamos que hoje, pelo menos, rendam umas boas risadas, já que na época rendeu várias lágrimas. Muito bem, é verdade. Normalmente é assim, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Bom, só lembrar que vocês podem nos assistir pelo YouTube, no canal do Bate-Papo, e também nos ouvir apenas pelo Spotify e o Deezer. Vamos lá. Deixa eu ver, eu vou começar pela minha querida esposa, porque eu sei que ela tem histórias muito interessantes. Inclusive, uma delas é sobre apertar um hambúrguer embaixo do braço. Não é? Não, é porque quando o Thiago propôs o tema date ruim, eu fiquei pensando e refletindo que em vários momentos eu fui o date ruim de alguém, que eu devo ser tema quando a pessoa vai falar, sair com uma mina mó estranha. Às vezes fui eu. E aí, esse foi, inclusive, o último cara que eu saí antes de me apaixonar por Thiago. Love. Eu saí com ele em dezembro e comecei a falar com o Thiago em fevereiro. E aí, a gente foi pra uma hamburgueria e eu me sentia muito à vontade com ele. Ele era engraçado e tal, só que eu me sentia à vontade demais pra fazer as piadas toscas. Aí a gente foi pra uma hamburgueria e aí o hambúrguer veio muito grande e eu acho que ele ficou com vergonha, porque ia se sujar toda. Aí ele falou assim, vou ter que dar uma amassada aqui nesse hambúrguer pra eu poder conseguir comer. Aí eu peguei e falei assim, bota no sovaco e dá uma amassadinha fazendo esse gesto que eu estou fazendo. Meu Deus do céu. É aquela Tudo quebrada porque de eu tinha clima. visto uma piada. Primeiro, a tia velha que com 19 anos assistia Silvio Santos. Uma pegadinha de Silvio Santos, que o cara ia pra uma lanchonete e na hora que ele perguntava, quer o sanduíche prensado? E as pessoas diziam que sim, ele botava no sovaco e amassava. E eu achei aquilo muito engraçado. Na minha cabeça era engraçado dizer isso. E aí o menino, depois que eu disse isso, ficou com o sanduíche pausado aqui na boca. E aí eu percebi que o encontro não ia bem. E nesse mesmo encontro, ele não tentou me beijar em nenhum momento. E aí, na saída, ele pegou e falou assim, não, meu carro ficou parado longe, tu pode me dar uma carona no teu carro? Aí eu falei assim, agora vai, né? Ele tá inventando essa pra, me dar um beijo. Aí, quando chegou na despedida, eu achei altamente natural. Eu dizia assim, vai, desce logo antes que a gente seja assaltado. E aí, eu praticamente expulsei ele do carro e ele desceu. E quando chegou em casa, eu fui chorar pros meus amigos, porque ele não quis me beijar. Aí, quando eu relatei tudo que tinha acontecido, aí meus amigos... Talvez seja porque você expulsou ele do seu carro e mandou ele imprensar a comida dele no sovaco. É a crise de pânico em Campina Grande, né? Porque normalmente quando você tá no carro, você quer sair logo, né? Que Thiago pra até não hoje não... Ele fica, e eu faço, vai rápido, não para no sinal, vai logo. E ele acha que Campina é super tranquilo. Mas, né, perdi um beijo, mas não fui assaltada. Muito bem, não foi assaltada. Não perdi meu celular. Nem o carro, né? Nem o carro, nem dinheiro. Oxe, esse beijo não ia valer isso tudo, não. E tu, Vê, tem alguma história assim? Com comida, não. Com comida não, graças a Deus. Felizmente não. Mas eu não lembro exatamente de momentos que eu fui date ruim, mas com certeza houveram esses momentos, mas é porque eu tenho a memória muito fraca. Mas eu tenho uma história muito boa de quando eu era bem novinha. E eu namorava, meu primeiro namorado era um menino que minha mãe detestava. E eu era muito nova, eu tinha uns 17, 18 anos. Eu lembro deles. Minha mãe detestava ele muito. E eles era uma relação super problemática, eu era muito nova também. E aí, na época, minha mãe mal deixava eu sair de casa. E, de toda forma, a gente não conseguia se encontrar. E aí, eu fui na casa dele. Na verdade, ele me chamou para ir na casa dele e meus pais não deixavam, obviamente. Então, eu esperei meus pais dormirem. E aí, quando eu tive certeza que meus pais tinham dormido, eu coloquei vários travesseiros na cama pra fingir que era eu dormindo, porque meu pai, no meio da noite, ele ia conferir se todos os filhos estavam dormindo, se alguém precisava de alguma coisa. Isso é muito comédia romântica. Era isso que eu ia dizer, a garota alfabetizada nas comédias românticas. E aí, enfim, deixei lá os travesseiros e tudo mais. E aí fui, né, pro meu date. Meu Deus, coragem. Na casa do boy, né? Isso já era bem tarde da noite, era, sei lá, umas 10 horas da noite, quando eu voltei. Porque
Porque meus pais dormiam muito cedo, né? Vale salientar. Então, quando foi umas 10, 11 horas da noite, eu tava voltando pra casa. E aí, eu abri o portão, só que o portão fazia muito barulho. E o quarto dos meus pais era muito perto do portão. Então, meu pai acordou porque ele tinha um sono leve. E aí, ele foi conferir os filhos todos, né, na cama. Aproveitou que tinha acordado, não viu nada demais. E aí, eu entrei em pânico. Eu fiquei, caramba, o que é que eu faço aqui? Meu pai levantou. E aí, eu me escondi debaixo do carro, porque eu tava na garagem. Eu fiquei escondida debaixo do carro depois do date, né? O date foi normal em si, né? Mas a história de ter me escondido é absurda. O retorno. Amiga, valeu a pena. Na época valeu, mas foi muito absurdo. Mas ele não te achou, né? Não, então, o pior foi isso. Foi meu pai foi na cama, viu que era um monte de travesseiro. Ai. E ligou pra minha irmã mais velha, que não morava com a gente na época, e ficou, nossa, Ju, pelo amor de Deus, onde será que tá a Fernanda? O que é que aconteceu? E eu embaixo do carro, e minha irmã e meus pais me ligando absurdos, e eu com o celular, e eu, meu Deus, o que é que eu faço agora? Eita, pelo menos você tava embaixo do carro. Aí eu saí debaixo do carro, e meus pais assim, chocados. Meu Deus, criamos um monstro. Mas na real você contou pra eles depois? Até hoje eu mantenho uma mentira de que eu nem cheguei aí no date, mas eu tava voltando. Aí na cabeça deles, eu tava saindo. E ficou. Aí ficou. Minha mãe precisa assistir esse podcast, porque minha mãe tem a impressão de que eu sou a pessoa mais ardilosa e perigosa do mundo. E eu não faço nada, eu sou uma santa, absolutamente. E ela, tipo, fica dizendo, não sei o quê. Mãe, eu nunca me escondi embaixo do carro pra sair escondido, olha aí. Agora, história com comida, a gente tem uma que é nossa, né? Sim, então, eu vou agora fazer um momento de defender dates ruins, porque eu tive um date ruim, eu e Thiago, a gente nem namorava, a gente tava ficando, na verdade, eu fui pra cidade dele pra gravar um documentário e ele tava me ajudando, e a gente começou a ficar nisso, que a gente já conversava, já se conhecia e tal. E aí, eu fiquei hospedada na casa dele, e a gente tinha uma gravação que era uns 40 quilômetros, 80 quilômetros. E aí ele tirou folga no trabalho pra me ajudar e tal, né? E aí a gente foi almoçar no meio das gravações. E eu vi Thiago se levantando com a comanda dele. Com as comandas. Aí eu peguei e falei assim, não, você não vai pagar não, porque, tipo, era um absurdo ele ir pagar o meu almoço, sendo que ele já estava trabalhando para um projeto meu. E aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não tô indo pagar o teu, eu tô indo pagar o meu. E virou. E foi pro caixa. E aí eu fiquei, poxa, cara. Você não está seguindo o roteiro, porque o roteiro é você se oferecer para pagar e eu, como mulher empoderada, dizer, não precisa pagar o meu. Mas ele, né? Não. Ei, mas eu vou falar um negócio. Eu tinha muito medo, porque, assim, com muita razão, Débora defendia muitas causas feministas. Aí, na minha cabeça, eu fiquei pensando, não, se eu falar pra ela que eu vou pagar o dela, ela vai se sentir ofendida. Aí, fiquei naquela tensão. No final das contas, eu até achei que tu tinha pago o meu, mas não pagou não, né? Não paguei o seu. O seu você não... Felizmente, você não deixou eu pagar o seu, Thiago, porque senão não sei se eu daria outra chance pra esse date ruim. Eu tenho uma história muito boa de mulher empoderada, que no caso era eu mesma na história. E foi uma história do meu primeiro encontro com o Alberes, que hoje é o meu noivo. E aí eu fui, né, primeiro date, a gente se conheceu no Tinder. E não façam isso, mas eu fui encontrar ele na casa dele. Que perigo, eu não sabia. Foi super perigoso. Quando eu entrei no prédio, eu fiquei, caramba, o que é que eu tô fazendo da minha vida, Deus? Meu Deus. Mas na época eu não tinha nenhum tipo de noção do tempo perigo. Poderia ter terminado... Poderia ter terminado muito mal, mas terminou num em casamento. casamento. Em pedaços, mas tudo bem. Tudo bem, correu tudo mais ou menos bem, porque eu fui, né, a gente ficou conversando, e aí depois se pegando lá, não sei o quê. E aí eu lembrei, no meio do moído lá, eu lembrei, caramba, eu tenho aula de balé, e eu tava atrasada. Aí eu parei tudo e disse assim, eu preciso ir embora, que eu tenho aula de balé agora. Eu fui no banheiro, me troquei super rápido e fui embora pra aula de balé. E foi isso, foi dessa forma que eu terminei o date. Uma menina preparada, que já tinha levado as roupas de balé. Sim, muito preparada. E aí eu cheguei 20 minutos atrasada na aula de balé, quase no fim já. Mais uma vez, mulheres mostrando que aí... não vale a pena perder as coisas por causa de um date. Então, eu vou já deixar de... Eu tava pagando a aula, né? Quem imagina que eu iria deixar? Foi pro balé e ainda conseguiu namorado. Pois é, ainda conseguiu namorado. Eu também tenho uma dessas, assim como a história do carro, que eu simplesmente expulsei o menino do meu carro e na minha cabeça, tipo, era super normal ele ainda querer me beijar depois disso. Também teve uma vez que a gente ia pro Parque do Povo e um grande amigo meu, que é meu amigo até hoje, tinha um amigo que eu achava muito bonito e eu sempre ficava, eu queria tanto que fulano me notasse, não sei o que, hoje ele é casado também. E aí, num show de Dorival Dantas, eis que ele me chama pra dançar. E eu estava por dentro, tipo,
Finalmente ele me É um chamou pra clássico. dançar, muito feliz. E, tipo, por fora, eu não aparentava isso. Tipo, eu achava que eu tava aparentando, mas não. E aí, o menino era muito mais alto do que eu e era daqueles homens que gostam de dançar com o rosto colado. Ou seja, meu pescoço ficava, tipo, assim. E aí, no meio da dança, mesmo eu estando muito feliz, muito afim dele, eu achei natural e aceitável eu dizer, tá bom, tô cansada. No meio da dança. E aí, ele pegou e fez assim, como? Aí eu falei assim, tá bom, tô cansada, já tá bom. Aí ele, no meio da música. Aí ele, tá sentindo alguma coisa? Eu, não, é só porque eu tô cansada mesmo. Aí o menino saiu todo desconfiado. E na minha cabeça daquela época, eu fiquei tipo, nossa, por que ele não tá conversando comigo aqui? Meu Deus. Ele não vai me chamar pra dançar de novo, ele não vai investir em mim. Tipo, aí fiquei a noite toda me martirizando, tipo, pensando no que eu fiz de errado. E em nenhum momento passou na minha cabeça que era isso, que eu teria dito, tá bom, eu tô cansada e ter empurrado ele. Não Olha, era amiga, uma boa eu coisa. amo você, mas Thiago é um guerreiro, viu? Eu era tão sem noção, meu Deus, eu era tão sem Ei, noção. Agora eu morria de medo quando eu tinha que ir pra festa e na festa eu ia ver a menina. Aí normalmente, assim, quando você vai numa festa você tem que dançar, né? E, bicho, se tem uma coisa que eu não sei fazer é dançar, cara. Era terrível. pensa Eu pelo ficava lado bom, ansioso amor. pensando que teria que dançar. Pensa pelo lado bom, pelo menos eu me canso rápido, então não tem tanto problema. Muito bem. Mas sério, eu era muito sem noção, assim, de tipo, de querer expressar uma coisa e tá expressando outra, e o boy simplesmente achar que, tipo, eu não queria mais nada com ele. E, tipo, ok, vida que segue, e eu ficar pensando, nossa, mas por que ele não quer nada comigo? E aí, hoje, eu reflito como eu fazia tudo errado. Por isso que eu digo que eu era o date ruim. Não, eu era também date ruim muitas vezes. Inclusive, assim, não só date ruim, porque aquele rolê, Débora já fez isso também, mas da pessoa tipo, eu vou começar a falar aqui no MSN, aí vou falar no MSN aqui, trocar umas mensagens, depois sumir. Ai, péssimo isso, mas já fiz. Já 100% fiz muito tóxico. Quem isso. nunca fez um ghosting com alguém? É um ghosting total. Some de fininho, se arrepende de ter começado um negócio ali e dá uma sumida. Foi. Pra dar como encerrada a situação. Não, e tipo assim, Mas não às vezes faça eu isso. tava conversando Não faço, tem Às vezes eu razão. tava conversando com uma pessoa, tô lembrando daquele blogueiro de patos, né? Zero responsabilidade afetiva. Mas enfim. O meme vivo. O meme. Às vezes eu conversava com uma pessoa e do nada eu fazia, papo chato, e parava de responder, sendo que a pessoa tava, tipo, muito interessada em continuar conversando comigo. Tanto que, uma vez, uma amiga minha namorava um mormon. Que era muito engraçado, a gente saía, aí tipo, os mormons, parece, eu não sei se é no sábado ou no domingo, eles não podem estar em nada do mundo. E aí, tipo, eles Como ficavam... assim, nada do mundo? Assim, eles Fora de tem que casa? ser um dia só pra casa e pra igreja, essas coisas. Eles não podem ir pra festa no domingo. Aí a gente saía, ia pro Parque do Povo no sábado, quando dava meia-noite, eles saíam correndo, porque teoricamente era pecado estar no Parque do Povo, mas não era pecado entrar se já estivesse no carro indo pra casa. Era Meu muito Deus. engraçado. Aí tinha um amigo desse mormon que ele era muito afim de mim. Só que, tipo, pra mim foi algo tão irrelevante que eu nem lembrava dele. E aí, tipo, anos depois, eu fiquei sabendo que ele falou pra esse menino que a minha amiga ficava na época, assim, tipo, cara, eu nunca vou te perdoar por me apresentar a Débora, ela me destruiu, ela acabou comigo. Ai, e a meu gente nem Deus. ficou, eu só conversava com ele e eu achava totalmente irrelevante. É Enfim. quando você supervaloriza a relação sem ter uma relação, né? Mas enfim, aquela- zero responsabilidade afetiva. Existia uma troca de mensagens, uma troca de afetos. É engraçado que o Parque do Povo sempre rende, né? Histórias de dates ruins. E dates bons também, mas em geral dates bastante ruins. E eu lembro que no último São João que teve, foi em 2019... Eu tinha terminado um relacionamento recentemente e eu tava assim, bem louca, né? Eu queria sair beijando todo mundo, não queria saber de nada. E aí, tinha um menino que fazia inglês comigo, que eu achava ele muito bonito. Sempre tinha achado ele muito bonito, mas nada tinha acontecido porque eu namorava com ele, namorava com outra pessoa, enfim. E aí, quando eu terminei o namoro, a gente se encontrou no Parque do Povo, aí a gente ficou no Parque do Povo. E esse menino, aparentemente, ele já tinha um crush em mim há muito tempo, porque ele ficou sustentando o moído depois, né, da gente ter ficado no Parque do Povo, e ficava puxando conversa comigo no WhatsApp e tudo mais. Emocionado. Emocionado. Só que ele não sabia conversar. A conversa não rendia. E eu gostava dele porque ele era uma pessoa legal e ele era muito gato. Só que não rendia. E eu ficava tentando manter ali a conversa e não rolava. Só que aí eu insisti no erro.
Você, às vezes, você tá num date ruim, você sabe que aquela pessoa não Não vai tem dar em futuro, nada, e você insiste. continua insistindo, porque, né, o desencargo de consciência pra saber que, pelo Você menos, tentou. Eu você sei isso tentou. também, de pensar, eu tenho que me esforçar mais. E aí a gente saiu, a gente foi num date real oficial. E não deu certo, gente. Eu fiquei bêbada e eu ficava tentando manter a conversa, só que ele não falava nada. E foi horrível. Passou bem 1 hora assim. Aí depois desse dia eu fiz, caramba, realmente não tem condição. Não vai dar certo. Não vai rolar. Isso de insistir em date ruim, eu tive um date que, inclusive, eu nem deveria falar, porque de longe talvez tenha sido uma das pessoas mais podres que eu já conheci. Mas, enfim, assim, péssimo. Acho que se eu cruzasse na rua, Atravessava a rua. Atravessava a rua. Pessoa, péssimo ser humano. Mas, enfim, esse menino me seguiu no Instagram. E na época eu vi que ele tava, tipo, achei ele bonitinho e tal. E na época eu vi que ele ele ia se mudar pro exterior. E aí tudo bem, só continuava curtindo as fotos dele, nunca tinha conversado nem nada. E aí ele voltou pro Brasil. E aí ele, tipo, nesse momento eu achava ele fofo, né? Porque sempre tem um momento que você acha o boy escroto fofo. Sim, sempre Você tem. nunca sabe que é escroto de cara, senão você não se envolve, né? E aí ele falou assim, na minha lista de primeiras coisas que eu ia fazer quando voltasse pro Brasil era te chamar pra sair. E aí, mesmo sem conhecer ele, tinha muitos amigos que seguiam ele, que conhecia e tal, e eu comecei a conversar com ele, achei legal, marquei de sair, né? E aí a gente saiu. Só que aí foi até contigo e com vocês da faculdade. Que aí eu peguei e comecei a olhar as fotos dele, era sempre foto só do busto pra cima, da cintura pra cima. E aí tinha uma foto dele com os amigos, e aí eu... Ai, eu acho que eu lembro desse menino. Aí eu fiquei, tipo, pensando, Nossa. meu Deus. Aí eu fiz assim, gente, eu tô achando que esse menino é baixinho. Aí eu sei que Thaisa, que é uma amiga nossa, pegou e falou assim, amiga, ele tá batendo no sovaco dos amigos dele, ele é baixinho sim. E aí eu fiz, mas eu já tô com um date marcado, eu não vou pensar nisso, né? Inclusive, desculpa, homens baixinhos, que eu estou acabando com a autoestima de vocês, mas vocês homens fazem isso com a gente há séculos, então reparação histórica. Mas enfim, aí quando eu cheguei no date, eu já fui pensando nisso, né? Meu Deus, esse boy vai ser baixinho. Mas eu não esperava que ele fosse tão baixinho como ele era. Ai, quando ele amiga. levantou. Ele era menor do que eu tenho 1,58 m. Ele era menor do que eu. Aí tudo bem, aí foi o date, o boy falava muita besteira, não sei o que. Eu já sabia que não ia dar certo, que ele era muito diferente de mim, que eu não conseguia superar o fato dele ser baixinho. E ainda assim, marquei o segundo date. E aí o segundo date, a partir daí, foi quando eu vi que ele era muito... sem noção, boy esquerdomacho total, Ai, sabe? Tipo, triste. podre. E aí, tipo, eu fiquei bem mal na época, porque, tipo, nem merecia, era um boy de 1,50 m e ainda foi nada a ver, sabe? Tipo, não, péssimo. E agora, qual foi o maior fora que vocês já receberam? Se receberam ou deram? Eita. Nossa, não sei. Assim, me achando, mas eu não recebi muitos foras na vida, não. Eu recebi já vários. Não, eu assim, recebi muitos já. Não fora, assim, mas tipo, você tá ficando com a pessoa e depois você percebe que a pessoa esfriou. Eu também nunca era de insistir, nem correr atrás, nem nada, sabe? Então, tipo, eu não considero isso um fora. Eu só percebia que a pessoa não tava mais afim, tipo, vida que segue. Pra mim também nunca aconteceu não, da pessoa chegar pra mim e dizer assim, olha, não vai rolar mais nada não, e é isso aí. Não num date, né? Sim. Em namoros sim. Tem Mas umas em coisas date assim não. que você se sente idiota, tipo, o cara do sanduíche. Ele tinha um rolê com a ex, entendeu? Então, tipo, meio que eu percebia, mas eu não queria perceber porque eu tava achando ele Se legal. enganando. E aí, tipo, ele tava conversando comigo e aí uma vez eu fui pra faculdade dele, e eu disse que tava lá e ele não foi me ver. Ele disse que tava em aula e não podia sair. Tu sendo que foi todo especialmente na... Não, eu tava fazendo um projeto na universidade dele. E aí eu falei pra ele... menos mal, quando a gente tinha chegado lá do nada. Não, gente, pelo amor de Deus. Pô, cheguei aí... Não faço isso não. A perseguição, Eu meu estava pai. fazendo uma gravação na universidade dele. E aí eu comentei, estou aqui. E tipo, o bloco dele era do lado. E aí ele falou, mas tô numa aula. Aí pronto, aí depois disso também aí eu fiquei, ok, se o boy não sai da sala pra me ver, então é porque ele não está afim. E aí pra mim, isso foi, acho que o maior deixa, né? fora que eu acho que eu já levei, assim, do boy dizer isso. Tanto que um tempo depois ele voltou com a ex. Mas eu acho que uma das Ele já partes tava mais pensando. difíceis do sim. date é justamente você dar um fora na pessoa. Porque, beleza, você só sumir é até fácil. Mas você realmente chegar pra pessoa num ponto de honestidade e dizer assim, olha, não vai rolar, vamos ser amigo, ou então não vai rolar, você é um escroto. Exige um pouco de coragem. É mesmo. Agora,
o Tinder, de certa maneira, foi um grande braço. Tanto que o Fernando estava falando, né? Que encontrou Alberes Sim. através do Tinder, né? Agora, Foi. vocês também já encontraram muita gente estranha no Tinder? Com certeza. Com certeza. É Tem, só não o que tem? tem no Tinder. Eu não baixei. Assim, Fernanda era PhD em Tinder. Sim. Eu não baixei muito. Eu só baixava no tempo que eu tava assim, tipo, sabe assim, autoestima baixa? Eu vou baixar o Tinder só pra subir minha autoestima, sem nem intenção de falar com os boys nem nada. Mas pra mim, um dos momentos mais humilhantes da minha vida foi quando um nerdzão da minha escola, do tempo de escola, eu já tava na faculdade, e aí ele era tipo nerd, desenturmado, feio, que ninguém conversava nada, e ele tava no Tinder e apareceu pra mim, ou seja, eu apareci pra ele também, aí eu fiquei, porra, fulano vai achar que eu tô no mesmo barco que ele, aí eu fui e desinstalei o Tinder e eu falei, não, me recuso a estar no mesmo barco que essa pessoa, eu sou melhor que isso. Mas na verdade não era, né? Tava lá do mesmo jeito. Inclusive essa pessoa, como todos os nerds, vai tá trabalhando numa multinacional. Podre de rico E com atualmente. certeza vai virar o bilionário de amanhã. É o novo Na Mark. verdade, eu nunca estive no mesmo barco que ele sempre esteve no iate e eu estava num caiaque e me achando melhor porque eu estava no Tinder. Agora, eu tive um tempo, assim, tipo, logo depois dos 18 anos, que eu falei, cara, eu não vou mais ficar com meninas da minha idade. Aí, na minha cabeça, eu amo acreditei, essa história. eu acreditei que mulheres mais velhas iam se interessar por mim. Detalhe, na época eu não tinha barba ainda. Então, era um moleque, né? Não que ter barba seja algo maior. Perdão. Não que ter barba seja algo maior, mas... Isso me interrompendo só pra fazer um comentário. Isso me lembra o meme de Prió, que ele faz assim, vai vender pastel na feira, aí depois ele olha pra câmera e faz, nada contra quem vende pastel na feira. É porque na época eu era prejudicado demais, bicho. As orelhas, tanto que eu fiz uma autoplastia depois, umas coisas assim, né? Mas enfim, aí eu acreditei nisso. Eu falei, a partir de agora, só mulheres a partir dos 30. Ele com 17. Tanto que meus amigos ficavam me Aí eu fui lá no Tinder, selecionei a idade 30 a 45. Detalhe, nunca deu match. Nunca ninguém te quis. Nossa, mas também, né? A pedofilia veio, né? A pedofilia, 17 anos. 17 Mas já tem uma história de balada que ele foi pra pegar, como é? Conta aí. Não, foi assim, eu tava numa festa, lá tem a Oktoberfest, aquela festa alemã, chopp e tal, não sei o quê. Aí eu fui, e normalmente vai muita gente de várias as idades, tem de idoso a criança. Aí eu tava lá, não sei o quê, aí comecei a conversar com uma mulher. Aí, beleza, chegou a filha da mulher, aí eu comecei a conversar com a menina. Aí, não sei o quê, e tal, e tal. Aí eu vi que não ia acontecer nada, né? Aí saí um pouco, e depois eu vi que a menina saiu. Aí eu fui lá conversar com a mãe da menina. Aí comecei a Muito conversar, final da história, fiquei com ela. 45 anos e na época era mais velha que a minha mãe. Mas Tanto amor não que- tem idade. Exatamente. Também acredito nisso. Tu já teve isso, Fernanda, de algum coroa muito sem noção? Não. Não? Também não. Não, o máximo de mais velho que eu já tinha ficado, eu acho que eu tinha na época uns 22 anos, o cara tinha uns 28. Mas assim, nada muito além da minha exorbitante. idade, não. Mas tu já teve alguma coisa assim de que tu deixou de ficar com uma pessoa por um motivo Ah, muito sim. esquisito? Não foi é o mesmo motivo de Débora, né? A altura. Infelizmente, a altura ainda é um fator de preconceito com mulheres e homens. Porque eu saí com um menino e ele era muito legal. Inclusive, gosto muito dele até hoje. Uma pessoa, gente boíssima. Mas ele era... Acho que ele era ou da minha altura ou ele era um pouco menor que eu. E assim, eu não me considero uma pessoa extremamente baixa, né? Eu tô bem na média, assim. Então, não é muito difícil um cara ser mais ou menos do meu tamanho. Principalmente aqui na Paraíba, Sim, né? Que os homens são mais baixos. E aí o cara era muito mais baixo que eu e o date foi bom, mas eu não conseguia tolerar o fato de que ele era menor do que eu, infelizmente. Eu já tive uma vez que eu conheci um cara, lá na UEPB, inclusive, e ele era muito legal, fazia psicologia, ou seja, me ajudava com as minhas noias da minha cabeça, um cara super legal. E aí a gente conversava na época pelo Messenger do Facebook e tal. E aí eu peguei, aí meio que eu falei assim, tu não tem o WhatsApp, não sei o quê. E aí ele falou, não tenho o WhatsApp. E aí eu achei ele não ter o WhatsApp suspeito e nunca mais conversei com ele. Ele era solo profile. Jesus, do que tu nada. criava tuas próprias noias, né? Era uma criava na minha produção, cabeça. Amiga, né? será que era essa autossabotagem do date? Talvez, porque tem muito isso de autossabotagem. É Tinha mesmo. vezes que, tipo,
o fato de um cara começar a ser legal comigo, eu já bloqueava ele e não queria conversar, porque eu tinha medo de gostar daquela pessoa e aquela pessoa me fazer sofrer. Sabotagem total. Eu fazia demais, muito isso, eu tinha bicho. muito medo de me envolver com as pessoas, sabe? Então, tipo, eu só ia até aquela camada bem superficial, que eu sabia que eu tava no controle. Quando eu via que eu tava perdendo o controle, eu pulava fora. Tanto que eu nunca tive um relacionamento de verdade. O meu primeiro relacionamento foi Tiago e foi com quem eu me casei. Pois eu fui totalmente o contrário. Eu mergulhava de cabeça em todos os relacionamentos. Assim, encontrava uma pessoa na esquina, gostava dela, já tava ali, ó, mergulhando de cabeça dentro da relação e às vezes dava em nada e eu só me lascava. Eu também era emocionado, bicho. Eu era Eu era emocionado. totalmente emocionada. É, demais. Eu queria manter a zona de segurança, pra eu saber que se alguém fosse sair magoado daquilo, não seria eu. Péssimo, né, dizer isso, mas era verdade, eu fazia isso. É, a gente sempre tem nossas eu ia fases. até um limite, assim, de fazer assim, não, ele tá gostando mais de mim do que dele. Aí, no momento que eu percebi que eu tava gostando igual ou mais, eu fugia daquele relacionamento daquela pessoa. Meu Nossa, a Deus. terapia vem aí. Terapia. Tanto que até hoje a gente vai na psicóloga, né? Ó, eu vou contar aqui uma história da hashtag Date Ruim. Que, inclusive, muito produtiva. O nome da menina é Rafaela, não vou falar o sobrenome aqui, tá? O cara era militar e eu perguntei se ele sabia fazer um mata-leão. A curiosidade da pessoa, né? Por favor. Do nada, você sabe fazer um mata-leão, mas tu mata gente mesmo? Aí ele demonstrou nela, usando ela como cobaia, sabe? Nossa. Ah, normal. Ela se engasgou, vomitou, nunca mais viu ele, ouviu ou quis saber dele. Justo, né? Nossa, pelo Justo. amor de Deus. Deixa eu fazer uma demonstração de mata-leão em você. Curiosidades, né? Tipo, você tem uma arma pro, pode sei lá, testar em policial? Teste em mim, por favor. Cara, que fase, velho. Que Realmente. fase. Deixa Tem mais história aí? Tem mais. Deixa eu pegar uma outra aqui. Esse é o Bruno, também da hashtag Date Ruim. Ele foi ver a mina. Aí a gente tava lá, se pegando do lado de fora do prédio, onde ela morava. E do nada a mãe dela chegou e começou a bater nela. Com um galho na minha frente. Com um galho, bicho. O menino ficou em choque, saiu e deixou ela lá apanhando. Meu Deus, mas por Pais que? Ele sabe agressivos. pelo menos o motivo. Eu fiquei Deve muito ser que curioso. ela tava se pegando, né, na frente do prédio. Bruno Meu do Deus, hashtag gente, Date- Eu vou dizer que uma vez eu deixei de ficar com um menino super bonito por causa da minha mãe também, porque eu sabia que ela ia me bater com um galho. Simplesmente meio que tava acertado que eu iria pra um show e esse menino também disse que ia e meio que tava acertado que a gente ia se encontrar lá. Só que aí minha mãe resolveu ir pra esse show também. Nossa. E ficar comigo lá. Junto com você. Sim, aí eu estava com a minha mãe e com a minha irmã e esse menino me encontrou lá. Jesus E aí Cristo. eu comecei a conversar com ele, minha mãe assim, meio aqui, vendo com a visão periférica, sabe? E tipo, eu achei muito legal o menino e tal. E aí ele, não, eu vou ter que te dar um beijo. Agora você não vai ter que me dar um beijo, coisa nenhuma. Por favor, se afaste imediatamente. Por favor, se afaste, mantenha a sua cara bem longe da minha. Não sei o que. E toquei o menino pra correr, que eu não ia ser doido, que minha mãe ia dar uma loucura. Porque pra minha mãe, ficar não é coisa de menina decente. Ela fica chocada quando eu digo que dei uns beijinhos nas pessoas. Ela faz, ai, que coisa feia, Débora, não sei o quê. Então, se eu ficasse com o menino na frente dela, ela ia me surrar na frente do menino mesmo. Ela ia chegar com um galho, igual essa mãe aí do Twitter. Ei, Nossa, agora meu eu Deus. tinha uma sensação que, assim, eu acho que tava muito na minha cabeça e na cabeça das pessoas, mas minha mãe é muito nova, sabe? Aí, tipo, eu tinha 18 anos, ela tinha 30 e pouco. Sei lá, 36, alguma coisa assim. Aí eu, cara, toda vez que eu saía com ela, o povo ficava achando que eu era namorado dela. Ai, que... Que sensação. Vamos de complexo de Édipo. Jesus, essa era horrível, essa sensação. Toda santa vez era desse mesmo jeito. Fernanda, e boy escroto que, tipo, tem namorada Nossa. e dava em cima? Tem histórias desse tipo? Nossa, não que eu lembre. Já ficou mas com alguém com comprometido? certeza- Não, nunca fiquei com ninguém comprometido, não. Mas, Eu também não. mas Eu também já, não. Também não. mas já deram em cima de mim estando comprometido, sim. Eu trabalhava numa empresa e o cara era casado e ele dava em cima de mim dentro da empresa. E ele era, tipo, o meu superior, assim. Mas Já. nunca Eu foi lembrei de casado, uma não, é bem história. raro. Já aconteceu comigo de um boy forçar super a situação. Ele era funcionário da UEPB, inclusive. Ai, nossa. A senhora Fernanda sabe. Nossa, eu Ele era noivo e ele ficava, tipo, pedindo meu WhatsApp
WhatsApp, forçando pra eu fazer um trabalho e quando eu vi ele só tinha marcado comigo, não tinha marcado com nenhum outro aluno. Então, coisas assim. E tipo assim, ele era uma pessoa interessante, bonita, mas eu jamais ficaria com ele porque ele era noivo e eu praticamente... boy lixo. O famoso boy lixo. E teve uma hora que eu praticamente tive que dizer pra ele assim, cara, se você não respeita o seu relacionamento, eu respeito seu relacionamento. Então, pare. Cara, isso aconteceu muitas vezes de boy comprometido. De boy comprometido em cima de ti? Sim. Assim, o que aconteceu comigo mais próximo disso foi que eu conheci uma pessoa e tal, aí comecei a conversar com ela. Aí, depois eu descobri que ela tava namorando. E aí ela começou a me usar como, tipo, o psicólogo, sabe? Meu Pior Deus. ainda. Nossa. Aí eu ficava Eu acho que você foi na madrugadas falando... friendzone. eu acho que foi. Esse Esse Foi relacionamento por isso que vai nós- existir na sua cabeça. Essa história foi de 0 a 100 rápido demais. E teve outra vez também, que acontece muito isso, que o cara ficava no meu WhatsApp, no meu direct, falando, a gente tinha ficado, e tipo, enfim, não tava rolando mais, mas ele ainda continuava conversando e tal, rolava um flerte, e aí do nada ele, feliz 1 mês pra nós, eu, quê? O cara tá Ai, nossa. Feliz um mês. Isso me lembra de uma história O cara minha tá de namorando. que eu tava num primeiro date com um cara. E aí várias pessoas já tinham me alertado, na verdade, que esse cara, ele era esquisito, assim, ele era emocionado demais. Eu era emocionada, mas, assim, tem limites da emoção, entendeu? A pessoa estabelece algumas barreiras. E ele não tinha nenhuma barreira, no caso. Aí a gente foi pra um bar, a gente foi tomar uma saída, depois a gente foi pra um bar, beber uma cerveja, não sei o quê. E aí teve um momento que a gente foi pedir outra cerveja e ele chamou o garçom e ele falou assim, eu quero outra cerveja aqui pra minha namorada. Aí eu fiquei, nossa, mas o que rolou? O que rolou? Como assim a namorada? Do eu nada. nem sei o que eu tô fazendo aqui. Do nada, estou namorando. Como eu vim parar aqui, eu só tenho 8 anos. E o pior não foi nem só isso. O pior foi que depois dessa situação eu claramente dispensei, né? Eu fiquei assim, nossa, não vou sair com esse louco que tá achando que eu namoro com ele depois de um date. Não, tá bom aqui, ainda tem. Obrigada. Do nada. E aí... me perdi na história agora. Enfim, mas Não. tem gente que é emocionada mesmo. Não, mas eu vou contar... Fora dos limites. Porque a gente... Ele continuou tentando, né? Moer comigo lá, tentou... Enfim, dar prosseguimento e eu não queria mais. E aí ele ficava ele me bloqueava no WhatsApp, eu acho. Não lembro se era no WhatsApp ou era no Facebook. Ele me bloqueava, aí ele mandava um textão assim, reclamando, moendo, dizendo que eu era escrota, não sei o quê. E eu nem respondia, eu nem tava nem aí, né? E aí ele me desbloqueava e pedia desculpa por tudo. E ficava, não, por favor, me perdoe, eu gosto muito de você, vamos tentar ter alguma coisa. Aí eu não respondia, aí ele me bloqueava de novo e ficou, tipo, nisso uns 2 ou 3 meses. Mas tem pessoa que dá vontade da pessoa chegar e dizer, pegar no colo assim, dizer, querido, você tem que ter mais autoestima. Nossa, eu já lhe mas dispensei era. de tantas maneiras diferentes que não era pra você estar insistindo mais. Eu muito antes do enfim, MSN e tal, antes não, acho que foi até na mesma época, o Orkut. Vocês recebiam muito daqueles depoimentos de Orkut? Não, nessa época Não, eu era muito feia, eu ninguém era me muito queria. feia Sério? e não popular também. E também muito eu- nova. Eu Nunca nunca tenho fui virado muito popular. assim, avançada, Acho que eu tinha não. uns Eu acho que eu só fui me interessar 13, por 14. meninos assim com uns 15, 16 anos. Foi bem tardio. Não, eu era até nesse quesito, eu era bem apaixonado. Ok. Minha mãe sempre foi muito aberta com relação a essas coisas. Aí Não. acabei que eu acho que eu era muito emocionado também, sabe? Tu recebeu declaração de amor no depoimento do Orkut? Recebia. Era emocionante. Pena que apagaram, né? Era emocionante. Eu adorava o Orkut. Ai, meu Deus. É. Mas uma coisa assim que eu digo, se você está escutando e você é solteira ou solteiro, invista em direct. Sim. Eu investiria nisso também nos dias de hoje. Story. Eu investiria em direct porque, nossa, hoje em dia meu direct quem responde é só as amigas da minha mãe, minha sogra, minha mãe, minha irmã, tipo, meu direct são essas pessoas. Mas quando eu era solteira, se eu passasse uma foto, era 50 directs. Eu ficava tipo, enfim, Bauman chora com os relacionamentos líquidos. Mas enfim, eu já vi muita gente que começou por direct e deu tudo certo, assim. E pra falar a verdade, eu e Thiago, a gente morava longe um do outro, a gente já se conhecia e tal, mas começou com um grupo que ele criou no Instagram, que era o grupo O Casamento. Também spoiler. emocionado, já criando um casamento sem nem ter nada comigo. E aí começou com isso, e aí ele comentava nas minhas fotos, não sei o quê, e aí a gente começou a conversar, né, e
se apaixonou. Mas eu mesmo. tive o meu último relacionamento antes desse, começou desse jeito também. Eu achava um menino bonitinho e aí eu ficava respondendo os directs, os stories dele, mandava um direct, coisas Curtia de música. fotos antigas. Não curtia foto antiga não, eu mas fazia eu ficava respondendo e puxando a conversa, sabe? Aí a gente ainda namorou mais ou menos 1 ano e meio. Esse rolê que você falou de curtir foto antiga, eu costumava fazer quando queria iniciar alguma coisa, sabe? É. Mas isso antigamente, acho que essa estratégia já caiu por terra. Não, eu acho É que muito... uma eu não? menina, não, Tu acha será? que funciona ainda? Claro, você funciona. rodar o feed da pessoa lá até lá pode fazer embaixo, sentido. tipo, 2, 3 anos atrás, e você dá uma curtida numa foto assim, a pessoa fica, nossa, o que é que essa pessoa tava fazendo? Claro, exatamente. Eu acho que isso aí é uma arma quente ainda pra quem tá solteiro. Eu vou falar uma coisa agora que quando eu tava, não me orgulho disso, mas quando eu tava começando a namorar com o Thiago, a gente tinha poucos meses de namoro, eu fui mexendo no celular dele, né, pra ver se eu estava sendo trouxa ou não, porque ele era... E assim, porque você tava desconfiado de alguma coisa? Sim, da bondade dele. Ele era tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão tudo que eu queria que eu fazia. Não, Não é possível. Pronto, eu tô sendo otária ela em algum queria momento. achar alguma Eu coisa. achava, tipo, a minha desconfiança foi não ter desconfiança. Então eu quis olhar pra ver se era real mesmo. E aí eu não tinha nada, óbvio, mas aí eu fui descendo, fui, tipo, gostando do entretenimento de ver as conversas antigas dele, invasando privacidade total. E aí eu cheguei muito antes da gente namorar e tal, uma menina que mandou pra ele, tipo, o tema do encontro é date ruim, mas eu vou pra cantadas ruins também. Uma menina mandou pra ele um post que era uma cama coberta com um lençol de mapa mundi. Era uma estampa de mapa mundi. Aí ela pegou e mandou pra ele, topa conhecer o mundo comigo. Meu Deus! E aí, Thiago, Que ousadia! E aí Thiago só respondeu kkkk. Coitada da menina. Nossa, Detalhe. essa daí ela deve contar até hoje como mas grandes vergonhas alheias. Débora surtou na hora. Com Eu isso, não coisa de respondi. uns 2 anos atrás. Eu não respondi absolutamente. Não, ela surtou no dia. Lembra que era tipo um dia que ia ter. Sim, sim. Eu ia tipo conhecer almoço teu de pai nesse família. dia. Exatamente. Ela chegou lá no meu pai com o olho todo vermelho chorando. Amiga, Foi mas desse uma jeito. conversa que ele tinha tido, sei lá, antes de te conhecer. Eu sei, mas eu não gosto de pensar né? nele como passado antes de mim. Detalhe, todos temos. Eu aqui falando Meu horrores. Deus, a paranoia. Eu aqui falando horrores do passado, mas se ele começar a falar do passado, eu fico tipo, não, você não existia antes de mim, eu não aceito isso. Mas enfim. Estou me tratando. Uma gotinha de manhã, uma de tarde, uma de noite. Medicada, ela é ótima. Adorei. Não, mas eu sou zero Medicada, ciúme, ela é assim. ótima. É muito Isso foi bom. só no início, porque eu era assim, eu queria saber onde eu tava pisando, assim. Mas eu entendo totalmente porque A eu fiz pessoa isso fica- também. Inclusive, não, mas eu acho que não é uma história de date ruim, mas é uma coisa engraçada sobre relacionamentos. Quando eu comecei a namorar com o Alberes, eu fiz a mesma coisa, né? Eu fui olhar lá as conversas dele no WhatsApp e tudo mais. E aí, eu tinha dormido na casa dele nesse dia e ele tinha levantado pra ir fazer o café pra gente. E aí, o computador tava lá aberto, né? Com todas as conversas do WhatsApp. Aí eu fui lá pesquisar meu nome, porque eu queria saber o que é que ele tava falando de mim para outras pessoas. Eu nunca pensei nisso. Mas é boa. Muito boa. Muito boa, essa muito ideia. boa, muito E boa. aí, eu fui, pesquisei, não sei o quê, e aí ele entra, assim, no quarto, bem de fininho, e eu tava lá, né, sentada no computador com a tela enorme, aberta nos coisas do WhatsApp, é a desculpa que eu dei. Eu fiquei tão nervosa, assim, que eu penso em cada desculpa ridícula. E aí eu disse, não, eu tava aqui olhando o que é que teus chefes estavam falando do meu trabalho, porque ele tinha me indicado recentemente pra fazer um trabalho pros chefes dele na época. Aí eu tava... Mas meu isso é a Deus. típica E o pior coisa. que colou, ele acreditou. Acreditou, eu já ia O dizer, essa é a pior típica é coisa que o isso. cara só finge que acredita. Mas ele acreditou mesmo, e muito tempo depois, acho que mais de 6 meses depois, eu contei que eu realmente tava lá Pra futricar mesmo. catucando as coisas, e aí não, ele, isso se nossa, acontece mesmo? Se isso acontece sempre, então você não deve estar com essa pessoa, porque você tem desconfiança. Mas se isso é só uma vez no início ou em algum momento específico, tudo bem. Tipo, eu nunca mais fiz isso. Aí depois que aconteceu esse negócio, que eu falei, não, Débora, mas isso aí é errado, você tem que confiar na pessoa e tal. Aí fui lá e apaguei absolutamente todas as histórias passadas, Isso né? me deixa muito antes desconfiada. dela. Não, é porque eu pensei, cara, eu vou apagar. Se ela tá surtando com isso aqui, eu não preciso, Não, amigo, entendeu? mas faz sentido o que ele tá dizendo. Né? Se Porque ela você já surtou. disse que você não aceita que ele tenha tido vida Muito antes de bem, você, qual o exatamente, sentido é. disso? É verdade. Viu? Passado é passado, né? Passado é passado. Exatamente. Mas ainda sobre esse negócio de ficar investigando assim, aí muito tempo depois, né, dessa história da Alberes, ele que fez dessa vez, que
a gente tava em casa, e aí meu computador e o celular, eles têm essa ligação, né? Sim. Eles têm essa interação, essa conectividade. E aí, meu celular tava carregando no quarto e eu tava no escritório trabalhando. E aí ele pegou meu celular, abriu o direct do Instagram e foi olhar minhas conversas. Só que eu tava no computador. E aí, quando você mexe em alguma coisa no celular, ele mostra no computador a página que você tá usando lá. E aí eu vi que era no meu direct. Eu não tava no celular, meu celular tava no outro quarto. E um silêncio tão grande em casa, né? Eu fiz, agora que eu vou pegar no pulo. Aí eu saí do escritório bem caladinha, cheguei lá, ele tava com o celular na mão, catucando as coisas, assim, ele ficou todo nervoso. E eu, então quer dizer que você tava futricando aí minhas coisas, né? Não sei o que. E ele, como é que tu sabia? Pois é. Até hoje a gente ri dessa história. E ele é um mestre da tecnologia, né? Só que foi pego. Agora é engraçado, porque todo mundo tem um período de ciúme, né? Não é ciúme, é assim, Não, assim, achar, eu não sei. Não, eu coisa. tive. Eu tive uns 2 Não, meses Thiago, de era um bem ciúme ciumento. muito doido. Aí depois comecei a dar uma tratada, né? Medicar. Foi. Aí fiquei tranquilo, mas teve um período bem doido, assim. Mas eu acho que eu não tenho mais história de date ruim, nem de date que alguma coisa. Teve uma história que eu tava contando antes de começar o programa, que uma vez um cara, no Parque do Povo, me chamou pra dançar, e ele era bonitinho até. E aí ele... eu tenho outra história também. E aí ele falou... Ele tava dizendo que era americano. Ai, nossa, meu Deus do céu. Ele tava dizendo que era americano e eu super achando que eu estava com um gringo. E claramente, hoje em dia eu vejo quanto esse cara me enrolou. Ele era daqui, com certeza, e estava fingindo ser gringo. Ainda bem que eu não fiquei com ele, só dancei mesmo, mas enfim. E também teve outra história de um cara que era feio pra caramba e me chamando pra dançar. E eu, não quero. E aí ele vinha de novo, eu não quero. Aí teve uma hora que eu fiz, vou dançar com esse cara pra ver se ele sai do meu pé. Aí ele, como é seu nome? Eu, Bárbara, dando só informações falsas pra esse cara nunca me achar na internet. Aí ele, você é de onde? Você mora onde? Aí eu, primeiro, isso aí é pra qualquer um, meninas, não diga seu bairro, sua rua, né, minta. Aí eu sou de tal bairro. Aí eu fiz, e você? Aí ele fez, eu sou de Lagoa Seca. Aí na época eu morava em Lagoa Seca. Lagoa Seca é do tamanho de um ovo, né? Encontrar no mercado, né? Aí as meninas ficavam tirando onda, dizendo que eu ia chegar pra comprar pão e o cara ia estar lá. Ia dizer, gente, você não mora em tal lugar de Campina, não sei o que. Tipo, mas enfim, só isso mesmo, assim. Porque no Parque do Povo tem muita gente sem noção. Assim, festa aberta sempre tem muita gente sem noção, assim. Mas enfim, uma coisa que eu lembrei é que além de ser o date ruim, eu também já fiz o date de outras pessoas serem ruins. Por exemplo, minha irmã ia sair, eu acho que a primeira vez, com o atual marido dela, né? E aí eu tava usando o carro que usava eu e ela, esse carro. E aí eu bati o carro, e o carro ficou uns tempos antes, porque meu pai teve que pagar, na época eu não trabalhava, ele teve que pagar os 2 carros que eu engavetei. Então ele pagou os 2 carros das pessoas e deixou o nosso pra ajeitar por último, porque não tinha seguro. E aí o carro tava com o para-choque amarrado, tava horrível o carro sem um farol. E aí, quando eu cheguei em casa, minha irmã, tipo, meu Deus, eu vou sair amanhã e eu vou chegar com esse carro. E aí, ela teve que ir pro date, tipo, chegando com um carro sem farol, com o farol pendurado. E outra vez, ela marcou de ir pro cinema e eu tive uma grande crise de ansiedade. Fiquei implorando, por favor, não me deixe sozinha. Eu preciso de você. E ela teve que desmarcar. Então, assim, várias vezes eu atrapalhei os dates da minha irmã também. Coitada, de carro a gente tem uma também. Quando você chegou... Sim, foi. Pronto, quando eu cheguei lá no Rio Grande do Sul, eu nunca tinha ficado com o Thiago, a gente só conversava, não namorava e tal. E aí ele tava muito nervoso, mas com aquela coisinha do homem de querer impressionar. E aí a gente tava na BR, ele me levando de Porto Alegre pra cidade dele, que era onde eu ia ficar hospedada. E aí passou um cara na moto, tipo... fazendo sinal e tal. Aí eu fiz, esse homem tá tentando avisar alguma coisa. Aí ele falou, tá me cumprimentando. É porque como eu sou repórter e apresento jornal, ele me conhece. Muitas pessoas me conhecem. Tipo, querendo dizer que era famoso, entendeu? Aí começou a dar tchau pro homem da moto. E o homem da moto, tipo, com cara de... quê? Aí quando o homem conseguiu emparelhar o carro, a porta tá aberta. Era só isso. E Thiago, detalhe. Aí eu tipo, meu Deus, o jornal que ele apresenta deve ter audiência 12 pessoas e ele querendo ser o famoso. Não, tinha mais, mas... Ele quer muito ser famoso.
Jesus. E Não, também, as vovozinhas Tiago, assim de que a gente mercado me chegou... conheciam. As vovozinhas do mercado do lado da TV me conheciam. Tá. E assim que a gente chegou também, Tiago me levou pra conhecer a mãe dele. E ela tava no salão. E aí eu cheguei e fiz, oi, ela, oi. Parou E ninguém conversava mais nada. É porque... Meu Deus, super constrangedor. Deus do céu, É onde porque é que também eu tô? era... Jesus Cristo. Não, é que Dona Lê é doida. Hoje É, ela minha me mãe é adora e doida. tal, mas é porque ela era doida. Ela falou oi, acho que ela ficou nervosa também. Ela nunca tinha conhecido nenhuma... Namorada, Nenhuma nem nada. namorada. Mas enfim, tal, acho aí... que minhas histórias Eu acabaram. tenho algumas de internet ainda pra gente reagir. Eu tô tremendo de fome. Aqui, ó. É uma tal de Antônia. Vamos lá. Ela tava em um app de pegação, achou um moço maravilhoso, segundo ela, e aí ela não perdeu tempo e chamou... Ele pra sair. E já chamou ele para sair, exatamente. Aí ele foi lá buscar ela e tal, entrou no carro, cumprimentou. Quando ele desceu do carro, era não. Batia na barriga dela, ela disse que ficou assustada e atacou a asma dela. Meu Ou seja, Deus. a pessoa teve uma crise pós ver Crise o de seu... asma. Eu vi que o cara era não. Ai, gente, preconceito. levemente, né? Aqui tem uma outra do hashtag date ruim. O cara fez um mapa astral na frente da menina e decidiu que eles só podiam ser amigos. Ápice, né? Eu não vou julgar. Talvez eu já tenha sido a louca do mapa astral também. Nossa, amiga, Tipo, sério? Olha, eu vou falar uma coisa. Se um dia Tiago me deixar morrer, alguma coisa que eu volte a ser solteira, eu não me envolvo com aquariano nem fudendo. Mas de jeito nenhum. Por quê? Porque é um signo que não presta. Meu pai e minha irmã é de aquário. E eu vejo em casa o quanto é ruim. Eu já Detalhe fiquei pai. com um aquariano também. E o bicho era muito doido. E, tipo, não. Ah, e também na época que eu era bem Acho que eu adolescente. tenho ascendente em... Não, não tenho nada em aquário, não. Não, Nem eu- você. então Lá a gente não tava casado. Não gosto de aquário, não. Ainda bem que eu não tenho nada em aquário também. Você Voltando não estaria pra me essa sentindo questão do ofendida aqui. mansplaining, teve um cara que hoje ele é gay, sabe? Mas na época ele conversava comigo. Acho que eu era aquela pessoa que todo mundo que é gay diz que tem a fase que você tenta não ser. E eu acho que eu fui a pessoa que ele tentou não ser gay, sabe? Aí ele conversava comigo, mas a gente nunca chegou nem a sair. Só que ele, tipo, ficava fazendo assim, tipo... Eu tava na escola ainda, eu acho, e ele tava na faculdade. E aí ele ficava dizendo, tipo assim... Não, porque eu faço direito. Não, porque, olha, eu passei em 5º lugar em direito, não sei o quê. Você não sabe o que é a carga de uma pessoa que faz direito, não sei o quê. Porra. Então, hoje, eu também acho que... Além de aquarianos, eu não ficaria com advogados ou ninguém que fez direito, que ranço. Nossa, mas realmente tem uns advogados que são meio surtados. Inclusive, eu não sei se tu já viu, mas tem um meme que é o cara paquerando com a menina no direct do Instagram e ele fala, não, porque eu sou muito importante aqui, eu curso direito, apenas 3% das pessoas cursam direito, mas caramba, você for calcular 3% da população brasileira é uma galera muito grande. Né? No meio de... Muito grande. É uma gente, galera pelo muito amor de grande, Deus. pô. Calma, velho. Você só é advogado, você não é super-herói. Aquele meme, né? Coloca na edição aquele meme da tatuagem, tipo, não era um santo nem um herói, apenas um advogado. Ai, gente, difícil. Ah, meu Deus. Tanto que eu rebato essa ideia de chamar de doutor, né? Mesmo que, enfim, não vou entrar nesse tema. Mas eu queria muito ter a autoestima de uma pessoa assim. Imagina, você ter uma autoestima tão grande que você não aceita qualquer pessoa, não. Não. Isso é incrível, você ter um autoestimão da porra. Aí o mesmo. cara faz um curso nada a ver. O cara faz um curso nada a ver. Aí só porque ele é cinéfilo, ele Ai. acha que ele pode me explicar sobre cinema, sendo que eu que fiz comunicação, eu estou fazendo um mestrado em cinema. E aí, tipo, às vezes os caras querem fazer isso. E aí é muito sem noção. E eu O fico imaginando mansplaining. isso. Débora, Eu fico imaginando isso num encontro. Tipo, Nossa, você ter mansplaining num encontro. Porque às vezes eu tenho mansplaining numa conversa social e eu fico, tipo, com vontade de dizer, querido, você não vai me ensinar o que eu estudo pra saber. Mas Débora em casa às vezes faz... Tiago me acusa de womansplaining. womansplaining. Ele disse que ele é o único homem do Brasil vítima de womansplaining. Segundo E ela, eu faço reparação muito histórica. mesmo, gente, culpada mesmo. Eu faço, mas eu odeio que façam comigo. Eu faço, tipo, uma coisa que o Tiago comprou, que ele sabe o que é pra fazer. Mas tu sabe como usa isso? É assim, 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 assim. Aí ele tá womansplaining. Eu já sei. É mesmo. Então tá, meninas, vocês têm mais alguma história pra gente não, fechar o episódio?
de dates ruins, muito bom, inclusive. Muitas histórias muito interessantes. E é engraçado porque quando a gente vai escutando as histórias, às vezes a gente percebe que elas também fazem parte da nossa vida, né? Eu mesmo fui me lembrando, tem coisa que não dá pra comentar, mas deixa pra lá, né? Aquelas não dá pra comentar por quê. Cheguei em casa e eu surto bem. Tô brincando, gente. Brincadeira. Eu sou super tranquila. Fazer amor. Pronto, obrigado, Fê, por ter participado. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigado, Débora. Eu sempre tô aqui, né? De toda maneira, muito obrigado. Pessoal, a gente fechou mais um episódio do Bate-Papo. Hoje a gente falou sobre dates ruins. Se você gostou, curte, compartilha. Principalmente se você estiver no Instagram, salve essa mensagem. Obrigado. Você pode nos escutar pelo Deezer, pelo Spotify e nos assistir pelo YouTube. Valeu, galera. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.